Oi, gente, como eu fiquei um tempinho sem fazer vídeo com vocês, eu esqueci, passou batido o informativo 538. Então hoje eu vou aproveitar e fazer uma junção de informativos que abrange o informativo 538, 527 e o 524. Todos esses informativos disseram respeito em um dos julgados deles em relação a um tema. O tema é Conselho de Classe e a nova Lei 12.514, que diz respeito em relação às anuidades que poderão ser cobradas por esses conselhos de classe. Então a gente vai analisar primeiro o informativo 524 do STJ. Nesse informativo 524, o STJ, no recurso especial 1.374.202 do Rio Grande do Sul, na segunda turma do STJ, ficou decidido o seguinte: execuções fiscais ajuizadas por conselhos profissionais em data anterior ao início da vigência do artigo 8º caput da Lei 12.514 de 2001 devem ser extintas na hipótese em que objetivarem a cobrança de anuidades cujos valores sejam inferiores a 4 vezes o montante cobrado anualmente de pessoa física ou jurídica inadimplente. Nesse informativo ficou decidido o seguinte, que esse artigo 8º, que estabelece um limite de 4 vezes o valor cobrado de uma anuidade para que seja ajuizada uma execução em relação a ela, o STJ disse o seguinte: essa lei se aplica imediatamente, tanto para os processos que já estão em curso, como para os processos que irão se iniciar a partir da publicação da nova lei. Essa vigência é imediata. Foi isso que o STJ tinha entendido através da sua segunda turma nesse informativo 524. Depois, no informativo 538, e agora bem recente, porque a gente está no 540 do STJ, então nesse informativo mais recente, 538, o STJ disse o seguinte: é o recurso especial 1.404.796 de São Paulo, e quem decidiu isso foi a primeira sessão. O que é a primeira sessão e por que eu falo que houve uma mudança de posicionamento? Porque antes a gente tinha uma posição da segunda turma do STJ, agora a gente tem uma posição da primeira sessão. Significa a seção especializada em direito público, totalmente a ver com esse assunto que a gente está falando, e as sessões do STJ são compostas normalmente por 2 turmas. Então, imaginem o peso dessa decisão agora em oposição ao que foi decidido no 524. Vamos ver o que ele decidiu? A ementa disse o seguinte: é inaplicável, antes era aplicável, é inaplicável o artigo 8º da Lei 12.514 de 2011 às execuções propostas antes de sua entrada em vigor. O que isso significa? O artigo 8º, que exige 4 anuidades para que ajuize uma execução fiscal contra aquele devedor de anuidade de conselho profissional, não vai ser aplicada aos processos que já tinham se iniciado antes de 2011, antes da publicação dessa norma. Ou seja, essa nova norma só pode produzir eficácia em relação aos processos que foram iniciados após a sua publicação, bem como a sua vigência. Dessa maneira, se inferiores a 4 anuidades, as execuções fiscais propostas antes da norma continuarão tramitando normalmente, porque, como eu acabei de dizer, e só para a gente frisar isso, essa lei nova só atinge processos que se iniciaram após a publicação da norma. Então, antes da gente passar para nosso último questionamento em relação a esse tema, eu queria só para fixar com vocês, então, ler um trecho do julgamento para ver quais foram os fundamentos dessa segunda, da primeira sessão, para alterar esse posicionamento do STJ. Vamos ler? Diz o julgamento seguinte: tal entendimento nos leva à chamada teoria dos atos processuais isolados, em que cada ato deve ser considerado separadamente dos demais, para o fim de se determinar qual a lei que o rege, recaindo sobre ele a preclusão consumativa, ou seja, a lei que rege o ato processual é aquela em vigor no momento em que ele é praticado. Seria a aplicação, então, entendeu o STJ, do tempus regit actum. Cada ato é regido pela norma em que está em vigor naquele momento.
A publicação, continuou o STJ, e a entrada em vigor da lei nova só atinge os atos ainda por praticar, só atinge os atos futuros, no caso, os processos futuros, não sendo possível falar, então, em retroatividade da nova norma, a Lei 2.514, visto que os atos anteriores dos processos em cursos não podem ser atingidos. Continuando isso, eu dei uma pesquisada e eu já vi decisões muito recentes depois desse informativo 538 já, dos TRFs 3 e TRF 4 já utilizando o posicionamento do informativo 538. Novo posicionamento, então, dizendo que a Lei 12.515 só atinge atos após a sua publicação, não atingindo, então, execuções fiscais propostas e ajuizadas antes dessa nova lei. Finalizando o nosso tema de hoje, eu queria te propor uma questão que foi decidida no informativo 527 do STJ. Eu te pergunto, como que a gente faz com aquele artigo 20 da Lei 10.522 de 2002? Esse artigo 20 é aplicável em relação a essa Lei 12.514 ou não? O que fala esse artigo? Diz, serão arquivados sem baixa na distribuição, mediante requerimento do Procurador da Fazenda Nacional, os autos das execuções fiscais de débitos inscritos como dívida ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igual ou inferior a 10 mil reais. Eu queria só te atualizar que a Portaria 75 de 2012, corrigindo esse valor, alterou 10 para 20 mil. Então, a pergunta é, esse artigo 20 se aplica à lei nova? Vamos ver o que o STJ disse. O STJ falou, débitos com valores inferiores a 10 mil reais não podem ser extintos por causa desse artigo da Lei 10.522, significando dizer, pelo princípio da especialidade, o STJ não permitiu a aplicação desse artigo à lei nova. Então, se os débitos tiverem valores inferior a 10 mil reais, continua a execução. Não vai existir aquela possibilidade de baixa, de cancelamento. Entenderam isso? Então, era isso. Fiquem atentos em relação a esses 3 julgados que eu trouxe para vocês. Lembrando, finalizando, concluindo, então, que a lei nova só se aplica para atos futuros e o artigo 20 da Lei 10.522 não se aplica a essa lei nova que tratou das anuidades em relação aos conselhos profissionais. Era isso que eu tinha para falar com vocês hoje, o vídeo foi bem rápido e na semana que vem eu acredito que eu já vou trazer o informativo da semana. Então a gente se vê nos próximos vídeos, tá bom? Tchau!